A nossa aula de hoje vai abordar o processo de execução. Aliás, vamos ingressar no processo de execução propriamente dito, saindo do cumprimento de sentença, né? Agora, processo de execução como processo autônomo, abordando de início da execução em geral, no seu capítulo primeiro, disposições gerais, que são aquelas que traçam as normas como um todo para o processo em si. Essas disposições elas encontram-se inseridas no artigo 771 a 777 do nosso Código de Processo Civil, lembrando algumas coisas que nós já havíamos falado no início do nosso curso, que a atividade jurisdicional do Estado na execução ela é substitutiva. Pois na realidade o Estado aqui ele atua em lugar dos particulares, né? Ou seja, ele vem em socorro do credor para solucionar questões decorrentes daquele acertamento que ele realizou com o seu devedor. É um processo autônomo, execução não é ação, é processo, conjunto de atos, é uma via de mão única, não cabe contestação, a contestação aqui é uma palavra maldita. O meio de defesa do devedor, o princípio do contraditório é realizado através de embargos à execução. Esses embargos vamos estudar no decorrer do curso. É uma ação autônoma, uma ação de aqui sim é ação de conhecimento, né? Lá fica pensada a execução, mas são coisas distintas. Ali sim a discussão envolvendo o título como um todo se realiza. E aqui a execução, não, o objetivo dela é um só, é a constrição de bens, né, que é a apreensão judicial de bens para a satisfação do direito do credor. A execução ela tem por objeto sempre um título de obrigação líquida, certa e exigível. Essa é a regra estampada para que a execução possa ser promovida. Esse título, é óbvio, tem uma gradação lá dentro do artigo 784, incisos 1 a 12, os seus parágrafos 1º a 3º, lembrando que cada título, né, cheque, nota promissória, duplicata, debêntures, contratos, seja ele por instrumento público ou particular, tem uma legislação específica. E aí cabe ao profissional do direito estudar cada um dos casos, que são regras específicas no que se refere à sua formação, prescrição e as exigências de uma forma geral para que ele possa ser objeto realmente da execução. Quero lembrar o seguinte, o fato do título estar prescrito ou não ter a sua formação, digamos, estabelecido em lei, não quer dizer que ele não possa ser cobrado. Ele não pode ser objeto da execução. Aí ele vai ser objeto de cobrança através de outro mecanismo legal. E, por exemplo, um título sem força executória, também vocês vão estudar no próximo semestre, por ocasião dos procedimentos especiais, ele pode ser objeto de uma ação monitória, não de um processo de execução. A petição inicial da
execução ela tem alguns requisitos básicos, né, fundamentais. Seguem sim aqueles do 319, mas nós temos o que se chama, ou que nós chamamos de requisitos especiais, o que a doutrina rotula como requisitos especiais. São aqueles nominados no artigo 798, incisos, alíneas e parágrafo único do CPC em vigor. Principalmente com relação aos documentos indispensáveis à propositura da execução, que são aqueles documentos que o artigo 320 lá menciona, né? Olha, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Aqui na execução ela é específica, o que você precisa. Em especial é o título, né? Que tem que ter a sua formação dentro da lei que o rege, e também com relação a quando se trata de obrigação por quantia certa, esse valor ele tem que ser corrigido monetariamente, mais juros de mora até a data do ajuizamento inicial, e é fundamental que também com a apresentação da petição, um demonstrativo de atualização desse débito deva ser anexado ao próprio título. A execução é um processo em que existe, às vezes, por parte do devedor, algumas nuances e alguns detalhes que nós vamos abordar a partir desse momento. Porque o processo de execução tem que ser um processo rápido, ele não é um processo que foi criado, que foi feito para que se tenha discussões como se tem lá no processo de conhecimento. Não. Aqui como ele disse, é um processo de via única, o objetivo é constrição patrimonial para satisfação do direito do credor. Então, objetivando solucionar esse processo da melhor maneira possível e dentro de um prazo que seja razoável, né? O CPC, lá no artigo 772 e seus incisos, ela estabelece regrinhas para que o juiz possa, a qualquer momento do processo, determinar, por exemplo, o comparecimento das partes em juízo, possa intimar o devedor para que se abstenha de praticar determinados atos que possam ser caracterizados como atentatória à dignidade da justiça. Então, tudo dentro daquele princípio básico que é o bom andamento do processo, quer dizer, solução rápida e eficaz, que é o que a execução se propõe. Muito bem. Diante desse quadro, como eu falei, o devedor geralmente ele procura, já que ele não pode exercer o direito de contestação, que geralmente a contestação é o objetivo que empurrar o processo para um tempo mais longínquo, né? Longínquo. E o que faz o devedor? Ele começa a praticar determinados atos que objetivam obstruir o bom andamento do processo. Então, em especial no que tange a parte patrimonial. O que fez o legislador? Ele estabeleceu, ele nominou algumas situações, é claro que outras podem aparecer, mas
ele rotulou cinco, em especial, cinco situações onde ele diz: esses atos são considerados atos atentatórios à dignidade da justiça e não poderão, em hipótese alguma, ser praticados pelo devedor. Então, o que é um ato atentatório à dignidade da justiça? O artigo 774, lá no caput, ele conceitua, né, o que é um ato atentatório à dignidade da justiça. É a conduta comissiva ou omissiva do devedor, né, no caso já executado, na prática de alguns atos aqui que eu vou mencionar, trazendo lá das regrinhas inseridas no dispositivo legal já citado, né? A primeira regra é fraudar a execução. Fraudar a execução é um negócio horrível, né? Então, fraudar a execução ela está intimamente ligado ao patrimônio. Alienação de bens, alienação, quando eu falei em alienação é venda de bens, né? Doação é uma palavra maldita, digamos assim. Eu realmente, quando ouço a palavra doação, já me lembro, já me vem à cabeça a fraude, porque a doação é um mecanismo, não todos, claro, é óbvio, mas boa parte deles é o caminho da fraude. Então, por que a alienação e a doação, por exemplo, de bens é caracterizado com essa situação? Veja, não é que o devedor esteja engessado, não possa vender, não possa doar, não possa fazer o que bem entende do seu patrimônio. Não, ele pode. O que ele não pode é desfalcar o seu patrimônio, o que ele não pode é não deixar bens suficientes para garantir a execução. Então, se durante o processo executivo ele praticar esses atos, ele está fraudando a execução. Então, isso é ato atentatório à dignidade da justiça, e a fraude à execução é um ato ineficaz contra o exequente. Então, é um ato tido como não havido, ele será anulado tranquilamente. Outro ponto importante a ser destacado é quando o devedor se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis ou meio ardilosos para que ela não siga o seu curso normal. Esses atos por exemplo, começar a entrar com exceção de pré-executividade, alegando coisa que não tem nada a ver, embargos meramente protelatórios, porque hoje você pode embargar sem a necessidade de garantir o juízo. Então são coisinhas dentro do próprio processo que acabam caracterizando essa situação, e detectado a litigância de má-fé que gera isso aí, ela será decretada pelo magistrado. Um outro dado importante é quando o devedor dificulta ou embaraça a realização da penhora, né? O que é? Começa a esconder bens, começa a desaparecer, se esconder para que não haja intimação da realização da penhora, esconde bens. Então, isso é uma forma de embaraçar a realização da penhora. Podemos destacar ainda quando ele, devedor, resiste injustificadamente às ordens judiciais. Por exemplo, arresto para se tirar, fazer a apreensão de um carro, uma lancha, coisa que valha. Ele pega e desaparece com esse bem propositadamente para que a ordem não seja cumprida. Outro detalhe que eu chamo a atenção é quando ele intimado não indica, quando não tiver bens, que não forem encontrados bens, ele não indica quais são os bens que ele possui e onde estão esses bens que estão sujeitos a penhora. Não indica valores, não exibe prova de propriedade, e quando for requisitado até a negativa de ônus, porque o que pode ser penhorado, né, são os bens livres e desembargados de ônus.
Então, a caracterização, veja, de qualquer um desses atos que eu falei agora, implica na aplicação pelo juiz de uma multa que pode chegar até 20%. Ele não será superior a 20%, sempre até 20%, sobre o valor do débito atualizado, regra inserida lá no parágrafo único do artigo 774. Essa multa será revertida em proveito do credor. Meios diversos de se fazer a execução. O artigo 815 diz o quê? Olha, há uma preocupação do legislador que, quando a execução ela puder ser realizada por outros meios ou por mais de uma forma, que o devedor ele a faça da maneira menos gravosa, menos penosa para o executado. Aqui nós temos o chamado princípio da menor onerabilidade. Exemplificando, se eu tenho uma obrigação de entregar coisa e ao mesmo tempo, dentro desse contrato, reza que a obrigação não cumprida, eu posso cobrar a pena pecuniária do valor X, que é o valor da coisa, e se a forma menos gravosa for uma execução de entregar coisa, for menos gravosa do que a execução por quantia certa, eu devo fazer a execução para entregar a coisa e não obrigação a execução por quantia certa. Mas veja, esse problema não é do judiciário, gente. Esse é um problema e nem um problema do exequente. Ele vai fazer e cabe à parte contrária vir a juiz e demonstrar que uma coisa era mais tranquilo para ele cumprir do que a outra. O código ainda prevê, lá no artigo, melhor dizendo, 799, corrigindo, inciso 3, que sobre medidas urgentes, né? Então, de início, eu quero deixar bem claro o seguinte: quando se fala em medidas urgentes dentro da execução, nos vem à cabeça o arresto, que é uma tutela de urgência. Não se confunde com arresto, tá? Arresto é uma outra situação. O que é arresto? É apreensão judicial, remoção e depósito de bem para garantia da penhora. Sobre isso vamos falar numa aula específica. Aqui, o que está se referenciando o legislador? Que o credor pode, na inicial ou no curso do processo, se necessário, pleitear medidas acautelatórias urgentes e de caráter até provisório, né? O que às vezes levou a esse quadro de erro de interpretação. Mas quais seriam essas medidas acautelatórias que ele poderia tomar no curso do processo? Uma alteração de depositário, preocupado que aquele depositário não está cuidando da coisa penhorada adequadamente, antecipação da avaliação do bem judicialmente penhorado, porque necessita fazer uma expropriação de plano e de pronto, esse tipo de coisa. É uma medida cautelatória? Mas não é uma tutela de urgência. Ainda no decorrer do processo, nós já estudamos que a execução ela é realizada a benefício do credor. Então, a ele é facultado o direito de desistir de algumas dessas medidas, né, executivas, ou até da própria execução. Essa é uma regra que está estampada lá no artigo 775 caput do próprio CPC.
Agora, algumas regrinhas precisam ser obedecidas, porque essa desistência ela está condicionada àquilo que os incisos ali apontam, né? E isso nós temos que observar. Mas o que eu chamo a atenção em especial é que a desistência, ela em si não nos traz grandes problemas. O grande drama é que se o devedor já tiver sido citado, se o devedor já tiver ingressado com embargos à execução, nós temos que ver qual é o objeto desses embargos, especial, o que ele está mencionando ali, porque aí a desistência necessita da concordância do devedor, pois importará na extinção da execução. Veja, uma execução, eu vou falar também numa aula específica sobre execução justa e injusta e a execução fundamentada em título falso, né? Ou seja, aquela execução título pago ou título falso e infelizmente isso ocorre aos dias atuais. E o que diz a lei? A lei é específica, olha, todo prejuízo que você vier porventura a causar, você credor vier a causar ao devedor, você fica obrigado a reparar, não resta a menor dúvida. A execução por si só ela já é traumática, né? Mas a execução ela gera um problema na vida do devedor. Se essa execução ela estiver fundamentada em título já pago ou em título falso, ela vai gerar realmente um dano muito forte na vida do devedor e é óbvio que esse dano vai ter que ser reparado. A regra é estampada no artigo 776. Por derradeiro, multas ou indenizações, que é aquelas dos atos atentatórios que eu falei lá anteriormente, né? Decorrentes de litigância de má-fé, atentatória, esse tipo de coisa. Essa cobrança ela é realizada dentro da própria execução, eu não preciso sair da execução. Então, caracterizado esse fato, caracterizada a penalidade, eu vou, nos próprios autos da execução, eu vou fazer essa cobrança. A disposição que ampara essa cobrança está no artigo 777 do nosso Código de Processo Civil. Bem, gente, o negócio é olhar os dispositivos legais que eu mencionei aqui com carinho. Qualquer dúvida, elas podem ser tiradas via WhatsApp dentro do grupo. E por hoje a nossa aula termina por aqui. Até a próxima.